O serviço de trens de carga mais moderno do Brasil é o Duplo Stack. Mas o que é e qual é a história desse tipo de trem? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. O vídeo de hoje foi uma sugestão de nosso membro e amigo Alexandre Reis. E se eu apenas respondesse a dúvida dele, o vídeo poderia terminar por aqui. Então, eu resolvi ampliar o vídeo contando a história do Duplo Stack e sua utilização no mundo e no Brasil, atualizando um vídeo de 2020 que eu fiz sobre o assunto e que eu vou deixar aqui no card. Na década de 1970, o transporte de contêineres pelas ferrovias norte-americanas já era uma realidade. O crescimento registrado na década anterior tinha sido imenso, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Isso preocupava bastante a Southern Pacific Railroad, tradicional ferrovia norte-americana, e a Sea-Land, uma das principais empresas de transporte naval de contêineres já naquela época. Estudos revelavam que, se o transporte de contêineres continuasse crescendo daquela maneira, no final do século XX, haveria o estrangulamento da capacidade ferroviária dos Estados Unidos. E olha que aquele país não tem pouca ferrovia não. Dessa forma, ambas as empresas se uniram à American Car and Foundry, a ACF, tradicional fabricante de carros de passageiros e vagões, para a realização de um projeto experimental. A ideia, trazida dos navios mercantes, onde os contêineres eram transportados empilhados, era justamente realizar o transporte de 2 contêineres empilhados sobre o mesmo vagão-plataforma. Com isso, um trem transportando 200 contêineres precisaria de apenas 100 vagões, caso os contêineres fossem transportados empilhados, ao invés de 200 vagões, como seria se fossem usados vagões tradicionais. Como colocar um contêiner sobre o outro faria com que o vagão ficasse muito mais alto do que os demais vagões, a ideia apresentada incluía criar vagões plataforma com o piso rebaixado. Com isso, embora ainda ficassem mais altos do que outros veículos mais convencionais, a altura final ficava menor, o container ficava mais firme e o centro de gravidade ficava mais baixo. Os primeiros testes começaram em 1976, mas apenas em 1984 ocorreu a primeira viagem comercial, envolvendo Southern Pacific, Union Pacific e Conrail. Desde então, várias rotas nos Estados Unidos foram e continuam sendo aprimoradas, com restrições de gabarito sendo eliminadas, para permitir o uso do Duplo Stack. Como padrão, a altura mínima de segurança adotada internacionalmente é de 5,84 metros. No entanto, como nos Estados Unidos há uma maior diversidade de tipos de contêineres, incluindo os usados apenas em rotas domésticas, a altura mínima de segurança adotada naquele país é de 6,13 metros. Além das terras do Tio Sam, também o México e o Canadá passaram a adotar o Duplo Stack no início da década de 1990, entretanto, de maneira muito restrita a apenas algumas rotas. Em 2001, a Panama Canal Railway teve sua reconstrução concluída, com gabarito para o uso do Duplo Stack, que passou a ser utilizado a partir daquele ano. Também a partir dos anos 2000, a Austrália passou a utilizar os trens Duplo Stack. Em 2006, a Índia também se juntou ao clube. Entretanto, o uso do Duplo Stack naquele país tem características próprias. Em primeiro lugar,
Lá eles usam plataformas convencionais, o que torna o transporte do container empilhado muito mais alto do que visto em outros países. Além disso, há muitas linhas eletrificadas, onde passa o duplo stack, o que obrigou a obras para elevar a caternária. E, ainda em 2006, a Indian Railways testou o triplo stack, ou seja, 3 containers empilhados no mesmo vagão. Mas a ideia foi rapidamente abandonada porque se mostrou totalmente inviável. China e Quênia também passaram a utilizar o double stack no decorrer da década de 2010, enquanto que na Europa, apenas um pequeno trecho de 160 quilômetros, inaugurado em 2007 nos Países Baixos, tem o gabarito para permitir o uso dos contêineres empilhados. Entretanto, como não há conexões com outras rotas com gabarito que aceite o transporte duplo stack, esse sistema não é utilizado por lá. No Brasil, a primeira rota do duplo stack foi inaugurada em junho de 2019. Entretanto, desde o início dos anos 2000, as concessionárias brasileiras já flertavam com a ideia. De todas, certamente a ALL foi a que mais estudou como implantar o duplo stack no país, até para mostrar uma certa superioridade em relação às outras empresas. Em 2004, a concessionária encomendou 2 vagões plataforma protótipos, um para Maxion e um para Randon, para realizar testes com o duplo stack na Estrada de Ferro Central do Paraná, ferrovia construída com gabarito para bitola larga entre 1960 e 1975, mas que se utiliza da bitola métrica. Os testes foram realizados no início de 2005 e rapidamente cancelados, porque logo se mostrou que 2 contêineres empilhados em um vagão plataforma de bitola métrica tornava o transporte muito instável, já que o centro de gravidade ficava muito alto e a distância dos trilhos sendo muito pequena, fazia com que a tendência de tombamento fosse maior. No entanto, a ALL não desistiu da ideia, e em 2009, já tendo adquirido a Brasil Ferrovias e suas linhas de bitola larga, realizou estudos na linha entre Santos, São Paulo e Alto Araguaia, no Mato Grosso. Sendo que nós, inclusive, flagramos o trem gabarito no pátio de Rio Claro Novo, no dia 8 de agosto daquele mesmo ano. Os testes demonstraram que, embora o trecho Campinas-Alto Araguaia fosse viável, seriam necessárias várias intervenções em estações, viadutos, redes elétricas e outros obstáculos pelo caminho. Enquanto que o trecho Campinas-Santos, utilizando-se de linhas da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, era completamente inviável, visto que contava com pelo menos 32 túneis, 27 apenas no trecho da antiga Mairink Santos. Para que o duplo stack pudesse passar por essas linhas, seria necessário ou rebaixar o leito da ferrovia em mais ou menos 1,5 m, ou cortar as bordas arredondadas dos túneis. Obras consideradas inviáveis, porque demandariam a interdição da ferrovia, um dos principais corredores de exportação do agronegócio brasileiro, durante várias semanas, além de envolver licenças ambientais justamente na área de Mata Atlântica. Aproximadamente em 2013, a MRS recebeu seus primeiros 5 conjuntos de vagões pentarticulados para transporte do duplo stack. Pentarticulado quer dizer que, ao invés de 2 truques na junção dos vagões, há apenas um. A ideia era utilizá-los no serviço de transferência de contêineres da margem direita para a margem esquerda e vice-versa na Baixada Santista, e em alguns trechos específicos da malha da MRS. Entretanto, eles sempre foram utilizados como single stack, ou seja, apenas um container por vagão, no caso de containers longos, ou 2 containers curtos por vagão. E apenas no segundo semestre de 2024 foi realizada a primeira operação efetiva de duplo stack da MRS nesse serviço de transferência, sendo que desde então ela é realizada de maneira esporádica. A implantação efetiva do duplo stack no Brasil se deveu à Brado Logística, braço de transportes de container da Rumo,
a partir de 2015. Nesse ano, ela pegou os estudos já realizados pela LL e realizou novos estudos, em participação com a Rumo, envolvendo o trecho Campinas-São Paulo até Rondonópolis, no Mato Grosso, local onde a linha havia alcançado no ano de 2014. Foram confirmados pouco mais de 60 pontos de interferência que necessitariam ser regabaritados para permitir a passagem dos contêineres empilhados. Entre eles, as GAIs metálicas de Limeira, São Carlos, Araraquara e Americana, viadutos em Cordeirópolis e Catanduva e passarelas em Sumaré e Americana, dentre outros pontos. Entre 2016 e 2019, a Rumo efetuou as obras de alteração de gabarito nesses pontos, incluindo o soerguimento de estações e viadutos, o rebaixamento da via em alguns lugares e a melhoria geral nas condições dos trilhos. A obra mais complicada se deu na cidade de Catanduva, São Paulo, onde havia um viaduto rodoviário muito baixo passando sobre a ferrovia, o que exigiria o rebaixamento da via. Entretanto, a cidade não queria essa obra, preferindo a construção de um contorno ferroviário, que se mostrava inviável pelos estudos feitos pelo governo federal e pela Rumo. Após 2 anos de querelas jurídicas, um acordo foi fechado entre concessionária, prefeitura e Ministério Público, incluindo a construção de novas passarelas e viadutos pela cidade e autorizando o rebaixamento da via férrea. Ainda em 2018, a Brado recebeu seus primeiros 80 vagões plataforma rebaixados para uso do duplo stack, mas no decorrer daquele ano eles operaram com apenas um container por vagão para teste de homologação. Em junho de 2019, correu o primeiro trem oficial do duplo stack entre os terminais de Sumaré e Rondonópolis. Atualmente, em 2025, a frota de vagões plataforma rebaixados da Brado alcança as 300 unidades. E uma segunda rota passou a ser operada em 2023, ligando Sumaré até o terminal intermodal de Rio Verde, em Goiás, pela Ferrovia Norte-Sul. Novas ferrovias, como a Norte-Sul, a FIOL, a FICO, a Transnordestina e a Estadual de Mato Grosso, já estão sendo construídas com gabarito para permitir o uso do duplo stack, o que certamente irá incrementar muito o uso desse tipo de transporte no Brasil no decorrer dos próximos anos. E essa é a história do duplo stack no mundo e no Brasil. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!